Olá, amigos, tudo bem? Sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, e vamos conversar aqui no nosso Foco Total Preparação para a Magistratura de São Paulo sobre direito processual penal. Meu Instagram é Gustavo H. Cordeiro, praticamente todos os dias conteúdos para magistratura, para Ministério Público, para concursos públicos e tenho a mais perfeita convicção de que nós vamos avançar rumo à aprovação na magistratura de São Paulo. Primeiro tema sobre o qual quero falar com vocês nessa aula é sobre ônus da prova. E quando falamos em ônus da prova, nós precisamos compreender que, uma vez adotado o sistema acusatório, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, o juiz, ele não tem o papel de ser protagonista na produção da prova. Não. Na verdade, o papel do juiz como aquele que vai coordenar toda a persecução penal é apenas julgar com imparcialidade, de modo que a produção da prova tem como protagonistas as partes. De fato, são as partes que possuem o ônus de provar as suas alegações, certo? O juiz, então, não tem, segundo o próprio STF, decidiu na ADI 6298, o juiz não tem o papel de ser o protagonista na produção da prova. Ele não pode invocar para si o papel de produzir provas no processo penal. Produção de provas é matéria para quem? É matéria para as partes, certo? Bom, de modo que quando falamos sobre o ônus da prova, a divisão relacionada ao ônus da prova se dá da seguinte forma: a acusação tem o papel de fazer prova do fato típico e a defesa fazer prova das excludentes, sejam de ilicitude, sejam de culpabilidade. Lembrando que o juiz absolverá o réu com base em uma excludente ilicitude ou da culpabilidade, tanto se houver certeza, quanto se houver fundada dúvida sobre a existência de cada uma delas, conforme o artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. Mas, de qualquer forma, não é do juiz o papel de ser o protagonista na produção da prova. Isso não significa que o juiz está proibido de produzir provas de ofício durante a instrução. O artigo 156 do CPP, inclusive, ao tratar desse assunto, prevê que o juiz poderá determinar de ofício, na fase investigatória, a produção antecipada de provas. É isso que prevê o inciso 1 do artigo 156. A doutrina não gosta muito dessa possibilidade, né? Ela entende que aqui eu tenho uma afronta, uma ofensa ao sistema acusatório. Ok? E é importante que vocês tenham em mente essa crítica pertinente na nossa percepção em relação ao inciso 1. Agora, o inciso 2 diz que, na fase processual, o juiz pode determinar de ofício determinadas diligências para dirimir dúvida relevante. Então, por exemplo, apareceu a informação de que existe uma filmagem que indica a autoria de um furto que não foi trazida nem pela acusação, nem pela defesa, nem pela autoridade policial durante a fase de investigação. E aí, será que o juiz poderá determinar essa juntada da filmagem para dirimir uma dúvida relevante no processo penal? Boa parte da doutrina dizia, olha, eu tenho aqui um problema que também vai ofender o sistema acusatório. Mas percebam que não foi apenas ali que nós passamos a ter um problema
no nosso ordenamento jurídico, em especial depois do pacote anticrime? Porque além dessa possibilidade do juiz produzir prova de ofício, nós temos outras possibilidades previstas em lei, como, por exemplo, o artigo 209 do CPP, que prevê que o juiz poderá ouvir outras testemunhas para além daquelas indicadas pelas partes. Também o juiz poderá determinar a juntada de documentos de ofício. E o juiz poderá também tomar a providência de, em caso de uma situação de diligência considerada imprescindível ao final da instrução probatória, o juiz também poderá tomar a providência de determinar de ofício essas diligências. Além disso, o artigo 212 do CPP prevê que, após a tomada de depoimento das testemunhas pelas partes, o juiz também poderá fazer perguntas a essas testemunhas, complementando tudo isso. Qual é o problema dessas 4 situações em que eu trouxe, em que o juiz determina a produção de prova de ofício? O problema está no fato de que, a partir do pacote anticrime, o artigo 3º-A do Código de Processo Penal passou a prever que o processo penal terá estrutura acusatória, sendo vedadas a iniciativa do juiz, na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. A partir desse momento, nós passamos a ter uma situação bastante sensível e delicada, porque como interpretar esse dispositivo? Será que o juiz está proibido de tomar qualquer providência? Eu já vou dizer que, olhando aqui para o artigo 156, inciso 1 do CPP, a possibilidade de produção antecipada de provas durante a fase de investigação, eu já considero que nós temos aqui uma inviabilidade, uma impossibilidade. Ok? Muito bem. Bom, nesse caso, então, a pergunta é: será que a possibilidade do juiz, durante a fase processual, determinar a produção de algumas provas de ofício violaria o sistema acusatório? E a resposta é a seguinte: ADI 6298 do Distrito Federal, Supremo Tribunal Federal, disse: olha, o artigo 3º-A, ele impede que o juiz seja protagonista na produção da prova. Mas cuidado, essa proibição não é absoluta, não significa que o juiz está absolutamente proibido de produzir qualquer prova de ofício. O juiz pode sim produzir de ofício pontualmente determinadas diligências para eventualmente esclarecer pontos relevantes. Tais como artigo 156, inciso 2, artigo 209, testemunhas do juiz, o artigo 212, a possibilidade do juiz fazer reperguntas para as testemunhas após a acusação e a defesa. O que o juiz não pode fazer, e assim o STF interpretou o artigo 3º-A, é suprir a inércia da parte, tá? Mas ele pode sim atuar subsidiariamente para garantir a busca da verdade dentro desses limites previstos, certo? Portanto, o juiz pode sim pontualmente determinar a produção dessas provas de ofício. Ok. Vamos avançar para falarmos de outros temas importantes. Quero falar sobre citação, porque tivemos relativamente próximos um episódio em que um ex-presidente da República foi citado quando estava na UTI. E aí eu pergunto, será que no processo penal nós temos alguma limitação dessa natureza? E eu respondo, cuidado. No processo civil, o artigo 244 prevê uma série de restrições em que não se fará a citação. Como, por exemplo, quando estiver a pessoa ouvindo ou participando de um curso, de um culto religioso, quando eventualmente houver
uma situação de luto, quando houver bodas ou quando o doente estiver em estado grave, certo? Lá no processo civil nós temos essas restrições à citação. E no processo penal? Nós não temos. No processo penal, cuidado, a citação poderá ser feita a qualquer hora, em qualquer lugar, desde que se respeite a inviolabilidade domiciliar. Não posso meter o pé na porta e citar o cara às 3 horas da manhã. Tirando isso, eu posso fazer a citação em qualquer momento. Mas o que nos importa mais ainda é a chamada citação por WhatsApp, que pode aparecer na sua prova. E eu pergunto, é possível que nós tenhamos citações eletrônicas no processo penal? Muito cuidado pelo seguinte. A Lei de Processo Eletrônico, no artigo 6º, Lei 11.419 de 2006, prevê o seguinte: as citações, exceto a citação de direito processual penal e de processos infracionais, os adolescentes, poderão ser feitas por meio eletrônico. Então, eu posso ter citação eletrônica, exceto no processo penal e no processo infracional. Beleza? A lei prevê isso. Agora, o STJ, no informativo 688, no contexto de pandemia, ressignificou essa previsão, dizendo o seguinte: embora a lei não admita a citação eletrônica no processo penal, o STJ já previu ser possível a citação por WhatsApp, certo? Desde que 2 requisitos estejam presentes. Devem ser adotadas medidas suficientes para testar a autenticidade do número telefônico, ou seja, que o número da pessoa é realmente aquele, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Ou seja, eu tenho que ter certeza que aquele telefone se refere àquela pessoa especificamente. Ok? Beleza. Essa, portanto, é a previsão sobre aquilo que o STJ estabelece e estipula a respeito da citação por WhatsApp. É possível desde que nós tenhamos a certeza de que o número é aquele e de que aquela pessoa realmente é a destinatária dessa ligação, ok? Outro ponto importante para nós é o seguinte: a partir do momento em que no processo penal o MP faz um pedido de absolvição, será que o juiz poderá condenar o réu discordando desse pedido do MP? E a resposta está no artigo 385 do Código de Processo Penal, que diz: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Ou seja, MP pediu absolvição. O juiz pode condenar? A resposta do CPP é sim. Mas o que algumas pessoas começaram a dizer? Olha, esse dispositivo do 385 é anterior à nossa Constituição, é lá da redação originária de 1941 do CPP, então não teria sido recepcionada pela Constituição, porque essa disposição legal, ela na verdade ofenderia o sistema acusatório. E o que é que o STJ definiu a respeito disso? Definiu o seguinte: não, o artigo 385 do Código de Processo Penal é compatível sim com o sistema acusatório e não foi tacitamente derrogado pelo artigo 3º-A do CPP, que instituiu ou que reforçou a adoção do sistema acusatório, inclusive de forma positivada no Código de Processo Penal, certo? Portanto, segundo o STJ, é perfeitamente possível que o juiz peça que o MP peça absolvição e o juiz eventualmente condene. Eu estou tendo um insight aqui. Eu acho que vai aparecer alguma coisa sobre silêncio parcial na sua prova. Não está no nosso material, mas eu tive um insight agora. Tá? O que é o silêncio parcial? Aquela situação em que o acusado, durante o seu interrogatório, ao fim da instrução processual penal, diz: eu não vou responder as perguntas do juiz, não vou responder as perguntas do promotor, vou apenas responder as perguntas da defesa. E eu pergunto: isso é possível ou não? Segundo o STJ, sim. O silêncio parcial é possível, de modo que se o juiz encerrar o interrogatório, sem oportunizar que o acusado
dê a sua versão respondendo as perguntas apenas da defesa, isso gera nulidade. E isso determina o refazimento desse interrogatório, ok? Próximo ponto importante para nós, princípio da correlação entre acusação e sentença. Você certamente já ouviu falar do princípio da correlação, do princípio da adstrição lá no processo civil. Não é possível que nós tenhamos uma sentença citra petita, extra petita, ultra petita, mas no processo penal há também uma previsão sobre o princípio da correlação nos artigos 383 e 384 do CPP, emendácio e mutácio libelli. A ideia basicamente é a seguinte: o acusado se defende dos fatos no processo penal e não da tipificação legal trazida pelo promotor. Certo? Então, se eventualmente os fatos forem os mesmos, é perfeitamente possível que nós tenhamos o juiz discordando da tipificação do promotor e determinando a condenação por um outro tipo penal. Isso é, repito, perfeitamente possível. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o acusado se depare com uma situação em que nós tenhamos o famoso golpe do test drive. O que é o golpe do test drive? A pessoa vai lá na concessionária e fala: ó, eu vou comprar o carro, mas eu quero fazer o test drive sozinho. E aí o vendedor libera o carro e o cara nunca mais volta. Existe alguma discussão doutrinária se isso seria estelionato ou furto mediante fraude, mas o fato é esse, golpe do test drive. Vamos imaginar que o promotor descreve o golpe do test drive na denúncia e capture isso como estelionato, artigo 171 do Código Penal. Vamos imaginar que durante a instrução probatória, esse mesmo fato seja provado pela vítima e pelas testemunhas. Na sentença, o juiz considera esse golpe do test drive. É o mesmo fato, o fato não mudou, não é? Mas ele diverge da capitulação legal. Ele entende, não foi estelionato, foi um furto mediante fraude. Minha pergunta é, nesse caso, o juiz pode condenar o réu por furto mediante fraude? E a resposta do artigo 383 do Código de Processo Penal é sim, pode. Gustavo, mas a pena do estelionato é inferior à pena do furto mediante fraude. Ainda assim, o juiz pode condenar diretamente, sem aditamento do MP, o réu por furto mediante fraude? A resposta é sim. Exatamente o que diz o artigo 383 do Código de Processo Penal. Mesmo a pena sendo maior, em decorrência da emendácio libelli, o juiz pode condenar diretamente o réu sem a necessidade de aditamento do MP. Agora, cuidado, porque o artigo 384 do CPP prevê uma outra situação chamada mutácio libelli. Mutácio libelli, então, artigo 384 do Código de Processo Penal. Na emendácio libelli, eu estou falando do mesmo fato criminoso. Agora, na mutácio libelli, cuidado, mudou o fato. Na mutácio libelli, mudou o fato. Ou seja, na mutácio libelli tem um fato novo que não estava descrito na denúncia. E como o acusado se defende dos fatos, ele não pode ser condenado por um fato que não esteja expressamente previsto, descrito, consignado na denúncia. Vamos imaginar, por exemplo, então, que na denúncia nós tenhamos a descrição de uma subtração. Uma subtração sem grave ameaça, por exemplo, ou sem violência, por exemplo. E aí, naturalmente, o promotor vai lá e descreve essa subtração e captula como furto, artigo 155 do Código Penal. Mas aí vamos imaginar que durante a instrução a vítima seja ouvida, as testemunhas sejam ouvidas e nós descobramos um fato novo. Nós descobramos, por exemplo, que hoje houve a prática de violência para que essa subtração ocorresse. Veja, se tem violência, eu tenho fato novo. E se tem violência, não é furto, é o quê? É roubo.
É roubo, artigo 157. Mas aí eu pergunto, pode o juiz sentenciar o réu pelo roubo? Evidentemente não. Por quê? Justamente pelo fato de que o acusado se defende dos fatos. E aqui, o fato descrito é uma subtração sem violência. Então, o juiz não pode condenar o réu por roubo sem que haja um aditamento prévio do MP. Portanto, havendo esse fato novo durante a instrução, eu preciso ter um aditamento à denúncia, o MP vai aditar a denúncia, para incluir a violência na descrição dos fatos e fazer a recapitulação para o roubo. Aí sim nós teremos um novo interrogatório, e aí sim o juiz, ao sentenciar, poderá considerar a violência e poderá eventualmente condenar o réu pelo roubo, ok? Muito bem. Então, para nós não errarmos, emendatio libelli, mesmo fato. Não houve alteração dos fatos. Se o acusado se defende dos fatos e eu não tive alteração do fato, eu não preciso de aditamento do MP, não é? Não preciso. O juiz poderá sentenciar diretamente considerando esse mesmo fato e impondo uma pena, inclusive por um tipo penal diferente, mesmo que a pena desse tipo penal seja maior do que o tipo penal descrito pelo promotor. Agora, na mutatio libelli, mudou o fato criminoso. O MP obrigatoriamente deverá proceder ao aditamento da denúncia e o juiz não poderá considerar esse fato novo ao sentenciar sem que eu tenha o prévio aditamento pelo MP. Ok? Próximo ponto importante para nós, vamos falar rapidinho de tribunal do júri. Durante os debates orais, nós temos como regra liberdade para que as partes possam trazer os seus argumentos para tentar convencer os jurados. Agora, existem 3 argumentos fundamentalmente que são proibidos no júri. São os chamados argumentos de autoridade do artigo 478 do CPP que são proibidos, não podem ser invocados nem pela acusação e nem pela defesa, seja para beneficiar, seja para prejudicar o acusado. Quais seriam então esses argumentos? Primeiro, acusação e defesa não podem fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade para prejudicar ou beneficiar o acusado. Então o promotor não pode falar, senhores jurados, o acusado não está sentado aqui no banco dos réus por acaso. Ele já foi pronunciado pelo juiz. O juiz já disse lá aí na pronúncia que há indícios suficientes de autoria. Opa, isso não pode. Da mesma forma como o defensor não pode chegar e dizer, senhores jurados, a decisão de pronúncia diz que há indícios, que há uma dúvida razoável. Em momento nenhum o juiz fala que tem certeza da autoria. Então, se o juiz não tem certeza da autoria, os senhores devem absolver. Vejam, esses 2 argumentos que usam a decisão de pronúncia ou as decisões posteriores que confirmarem a acusação como argumento de autoridade, ora para beneficiar, ora para prejudicar o réu, são proibidas sob pena de nulidade absoluta. Mas cuidado, o STJ por algumas vezes já disse o seguinte, a simples leitura da pronúncia no júri não leva à nulidade, certo? Somente haverá nulidade se a pronúncia for utilizada como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. Ler a pronúncia pode? Pode. Eu não posso usar a pronúncia como argumento de autoridade para beneficiar ou para prejudicar o acusado. Certo? Segundo, uso de algemas. Eu não posso invocar o uso de algemas como argumento de autoridade para beneficiar ou para prejudicar o acusado. Ou seja, o promotor não pode falar, senhores jurados, o acusado está algemado. E olha que aqui nós temos 4 policiais militares, 2 policiais penais, ele está sob forte escolta e mesmo assim ele ficou algemado. Logo ele é perigoso. Se ele é perigoso, ele não pode ser absolvido, porque se ele for absolvido, vai sair pela porta da frente do fórum junto com vocês e sem escolta. Isso seria utilizar as algemas como argumento de autoridade para prejudicar o acusado. Da mesma forma, não pode a defesa chegar e dizer, senhores jurados, olha esse pobre homem algemado, não teve direito de ser julgado de forma livre. Tenham misericórdia desse homem e o absolvam.
Veja, aqui também é usar as algemas como argumento de autoridade para beneficiar o acusado, o que também é proibido, certo? Então, nessa linha, ambos os argumentos não podem ser utilizados. E tem um terceiro, não menos importante. O silêncio do acusado não pode ser utilizado como argumento de autoridade para eventualmente, ah, explorar isso em relação aos jurados. Então eu não posso chegar para os jurados e falar, senhores jurados, o acusado ficou em silêncio, quem cala consente. Opa, isso é utilizar o silêncio como argumento de autoridade para prejudicar o acusado, o que é igualmente vedado. Então, 3 argumentos de autoridade vedados pelo artigo 478 sob pena de nulidade: pronúncia, algemas e silêncio do réu. Existe um quarto, que é a falta de interrogatório por falta de requerimento, mas ele, embora esteja lá no 478, ele na prática não é utilizado, porque o réu não vai ser interrogado apenas se ele for revel. Né? Se ele até porque o interrogatório é um ato que se determina de ofício pelo juiz, não precisa de requerimento para isso. Certo? Mas saibam que ele existe, né? Numa prova objetiva isso pode aparecer, mas o que nos importa mais são as 3 primeiras hipóteses. Lembrando que a leitura simples da pronúncia pelo STJ é admitida. Agora, posso explorar os antecedentes do réu e os antecedentes da vítima no júri? Cuidado. Segundo o STJ, eu posso sim explorar os antecedentes do réu, tá? Inclusive eventuais inquéritos policiais, ações penais em curso, eu posso sim, desde que haja ajuntada 3 dias úteis antes do plenário, ok? Agora, cuidado, porque o STJ de forma categórica disse: os antecedentes da vítima não podem ser explorados durante os debates no júri, porque isso significaria revitimizar a pessoa que já foi sujeito passivo de uma infração penal num crime doloso contra a vida. Então, o STJ diz, não é a vítima que está em jogo aqui. Logo, não é possível explorar os antecedentes da vítima durante o plenário do júri. Agora, Gustavo, você falou sobre questão de exibição de documentos, né? Como funciona isso? Veja, para que não haja surpresa para a parte contrária, o artigo 479 prevê uma regra. Qualquer documento ou qualquer objeto que eu queira exibir para os jurados que diga respeito àquele fato que está sendo julgado, ele precisará ser juntado até 3 dias úteis antes do júri, dando-se ciência à parte contrária. Então, se o júri é na quinta, eu tenho que juntar isso na segunda-feira, né? Terça, quarta, quinta, 3 dias úteis antes, e o juiz deve dar ciência à parte contrária. Ah, Gustavo, então tudo que não tiver juntado 3 dias úteis antes não pode ser lido, exibido no júri? Não foi isso que eu disse. Parágrafo 1º do artigo 479 diz que essa proibição de ler ou de exibir algo que não tenha sido juntado 3 dias úteis antes abrange jornais, escritos, vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida a julgamento pelos jurados. Ou seja, eu não posso ler uma matéria de jornal daquele caso. Eu não posso apresentar, por exemplo, uma reportagem do Datena sobre aquele caso específico. Então vamos entender um pouco melhor isso aí. Em relação ao caso, é proibido ler ou mostrar algo que não tenha sido juntado 3 dias úteis antes. Certo? Uma matéria de TV, uma reportagem de jornal sobre aquele caso. Agora, materiais correlatos. Ah, eu quero ler, mostrar uma reportagem sobre feminicídio, eu quero ler um julgado sobre motivo fútil. Aí, isso é permitido, porque eu não estou falando exatamente sobre aquele fato. Né? Algo correlato pode ser, sim, apresentado. E para terminar a nossa conversa, execução provisória da pena no júri. O pacote anticrime previu
que, se houver uma condenação no júri de 15 anos ou mais, eu posso executar provisoriamente a pena, ou seja, eu posso prender em plenário logo após ler a sentença. Mas aí vem o Supremo Tribunal Federal, em 2024, e, no tema 1068, definiu que a soberania dos vereditos no tribunal do júri autoriza a imediata execução da condenação pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena. Portanto, eu não tenho mais essa regra de 15 anos. Se houver uma situação em que houver uma condenação a qualquer pena, o STF diz lá no tema 1078. Já temos essa possibilidade de prender. Independentemente da pena, eu posso prender. E para finalizar nossa conversa, se houver uma condenação temerária, ou seja, se eventualmente houver uma questão substancial cuja resolução pelo tribunal possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Nesse caso, o juiz pode deixar de autorizar a execução provisória da pena. Ou seja, o juiz percebe que claramente é um caso de legítima defesa, os jurados condenaram. Pode o juiz deixar de executar provisoriamente a pena? E a resposta é sim, parágrafo 3º do artigo 492. É isso aí. Deixo a vocês um forte abraço, fiquem com Deus e ad sumus. Tchau, tchau.